Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press, o primeiro Biblioteca Submersa do ano. E hoje a gente vai tratar de um livro que eu participei ano passado. Não costumo falar de trazer aqui livros nem editados pela Rafus, por motivos óbvios, né? E nem que eu tenha uma participação, né? Eu abro algumas exceções em alguns casos e vou abrir uma pequena exceção nesse, que esse livro é sensacional. Mas antes, convido todo mundo a conhecer aí o Late Pledge da campanha O Outro Lado, né? Quem perdeu agora pode apoiar esse clássico de expressionismo alemão. Estamos aí, vamos começar agora uma nova fase, né? Com o Late Pledge para arrecadar o dinheiro necessário para impressão de fato. Esperemos que os livros saiam no prazo, em março, final de março, assim, né? E o Late Pledge vai ser uma campanha curta, então é bom estar atento, né? 30 e poucos dias. No mais, tem algumas recompensas novas com uma tiragem bem limitada, uma delas, então vale a pena correr e dar uma olhada. Enfim, é a nossa campanha aí do ano, primeira do ano também. A outra terminou no iniciozinho do ano, né? A primeira etapa do Outro Lado. E a gente também vai começar os vídeos, né? A respeito do tema, e ao redor do tema, né? Do livro e do seu autor, do Alfred Kubin. Então, o primeiro vídeo dessa nova fase, do Late Pledge, vai sair semana que vem e vai ser a respeito digamos, do debate a respeito do expressionismo. Um debate que aconteceu envolvendo alguns filósofos bastante conhecidos, né, de orientação, e artistas também, filósofos e artistas. Alguns eram de orientação marxista, o debate é um pouco mais amplo, né, e envolveu, de um lado, condenando, digamos, entre aspas, né, condenando o expressionismo, bem que era uma condenação até mesmo. O Lukács, né, famoso filósofo húngaro, ele não era alemão, mas ele era de expressão alemã, ele só escreveu em alemão a vida toda, né, todos os livros dele. Ele escreveu alguns ensaios, tem um que não sei nem se é ele que escreveu, ou ele orientou quem escreveu, que era o Kurella, né, que era uma espécie de pau-mandado dele. De um lado, então, Lukács, e do outro, Ernst Bloch, Bertolt Brecht, uma parte da escola de Frankfurt. E o debate era não só sobre expressionismo, mas acabou se concentrando um pouco mais sobre expressionismo por motivos que eu vou revelar no dia, né, no vídeo. Mas dizem respeito à questão da arte contemporânea, a sua relação principalmente com política, com individualidade, com questões subjetivas e objetivas, realismo e fantástico. Tudo isso esse debate envolveu tudo isso, e as conclusões do debate são muito interessantes, né? Era um debate de construção de ideias, de certa forma, não o que a gente entende hoje de debate, que é um tentando humilhar o outro, né? Assim, uma arena de bárbaros, né? Um tentando humilhar o outro. Não, esse era um debate de pessoas sérias, né? Então, a ideia era a construção do conhecimento. Mas algumas coisas ficaram claras e eu vou conversar sobre isso na semana que vem, um vídeo que estou preparando, conseguindo bibliografia. Eu tenho algumas já, mas conseguindo um livro da editora Verso, que é uma editora marxista inglesa, com uma espécie de coletânea do debate que eles organizaram, né? E é isso, então está exigindo uma certa pesquisa, espero que apreciem. O livro de hoje, então, depois dessa longa introdução, é este aqui, né? Eisenstein, né? A Biblioteca Infinita, né? De Sergei Eisenstein, né? O Eisenstein. Essa edição eu colaborei com esse livro, meu nome aparece aqui como tradutor. Trabalhei na tradução para o inglês, né? Não do russo, que tem excelentes tradutores, né? Mas não é o meu caso, né?
a convite justamente de Neide Yala-Guez, que é a editora da Knorus, publica esses livros maravilhosos, né? É uma editora aí especializada na vanguarda russa, no cinema de Tarkovsky, né? Em uma produção muito sofisticada relacionada aí à Rússia, mas é uma Rússia mais até herética, né? Eles publicaram recentemente um Diário do Fim do Mundo, né? Que eu vou fazer em breve também uma resenha, que é um diário de uma pessoa fugindo da guerra com a Ucrânia, né? Perseguida, enfim, nessa nova configuração política da Rússia autocrática, com um líder, né, autocrático que tem, às vezes, um comportamento que remete a Stalin, às vezes que remete ao czarismo, né, enfim. A edição que eu tenho veio com o pôster, né, o pôster do Encoraçado Potemkin, não é? Que é o filme acho, mais famoso do Eisenstein, e um marcador de página também. Este livro ele é muito interessante porque, né, eu fiz a tradução, ele é bilíngue, então ele tem uma parte em inglês também, né, e russo, bilíngue não, desculpa, ele é trilingue, ele tem uma parte em inglês, ele tem uma parte em inglês e uma parte em russo, né, tem todo um design lindo, né, a Knorus é uma editora brasileira que tem uma grande preocupação com design. Eu, digamos assim, indico todos os livros, todos os livros deles são interessantes, não é? São estudos, né? É preciso ter digamos assim, um mergulho na cultura russa. Se o leitor tiver interesse nisso, é claro que tem estudos de vários tipos diferentes, né? Então vale a pena conhecer o catálogo. Esse, por exemplo, é um estudo bem mais amplo, bem mais universal. Ele é trilingue, tem uma parte em russo aqui, galera, não é? Mas aí foi traduzido para o português e para o inglês por mim, né? E o que acontece? Este material trata da biblioteca, aqui tem uma espécie de desenho da organização da biblioteca do Eisenstein, interessante. Da biblioteca do Eisenstein. O Eisenstein é, digamos assim, um dos diretores mais de cinema, digamos assim, dos diretores do início do cinema soviético, né, russo-soviético ali no início. O Eisenstein é o mais conhecido e um dos mais produtivos, no sentido também teórico, escreveu muito, embora todos eles escrevessem um pouco, né, Pudovkin, Dovzhenko, não é, Vertov, todos escreveram, mas o Eisenstein escreveu com mais consistência. O Eisenstein escreveu muito bem, aliás. Eu tenho, por exemplo, esse aqui, Memórias Imorais, é um livro bem raro até, saiu pela Brasiliense, na Companhia das Letras, e é um livraço, né, com as memórias do Eisenstein. E é interessante porque tem muita coisa diferente. Ele tem um estilo de escrita muito peculiar. Ele não obedecia um realismo assim como o que o Lukács, né, o filósofo húngaro, achava que deveria ser, né? Ele seguia um pouco uma estrutura meio quase de fluxo de consciência, meio picotado, né? Editado, digamos, cinematograficamente. Então é um estilo muito interessante. É um autor riquíssimo como escritor. Me recomendo a leitura desse livro aqui. Ele não é muito fácil de achar, mas se encontrarem vale a pena, né? E então o Eisenstein ele tinha uma obsessão por livros, né? Ele era um bibliófilo. E aqui tá até a capa é a biblioteca dele na casa, né? No apartamento. Ele teve alguns apartamentos. Ele e a companheira dele, a Krupskaya, como é o nome dela? Não, Krupskaya do Lenin. É a Pera Atasheva, né? Pera Atasheva. E o que acontece? O Eisenstein, então, embora ele, no início, como eu disse, ele foi um cineasta muito celebrado no início da Revolução Russa, até os anos 20, ele fez, então, o Encoraçado Potemkin, A Greve, O Velho e o Novo, enfim, uma série de obras, assim, muito influentes nesse período. Só que, a partir do final dos anos 20, entrou em cena o Stalin. E o Stalin não gostava muito do Eisenstein. Não era nada pessoal, ou era um pouco, enfim. Mas era por dois motivos, né, básicos, digamos assim. O primeiro motivo é que o Stalin, diferente do Lenin, né, o Lenin se, digamos assim, baseava em questões culturais
um indivíduo de muita erudição e que, né, dialogava bastante com as vanguardas, embora tivesse sua própria visão, né, que era o Lunacharsky, né, ele era uma espécie de ministro da cultura ou da educação, ou dos dois, e ele, os vanguardistas tinham um trânsito no período em que o Lunacharsky era ministro e tal. Com a ascensão do Stalin, começa a surgir ideais de, digamos assim, a escolha de modelos. Isso se reflete até num pensamento muito mais sofisticado que o do Lucas, mas ele tem uma ideia de modelos. O realismo é um modelo para ele, né? Então existe uma escolha de modelos, né? Então, para os stalinistas, né, e para os adeptos do Stalin na cultura, como era um cara chamado Zhdanov, existe um modelo que era um modelo mais heróico, baseado muito em figuras históricas que sei lá, lutaram pela pátria, esse tipo de coisa, elevados, né, ao grau assim, místico ou mítico. E o Eisenstein, que era um diretor muito mais complexo, o filme de transição dele, né, digamos, do período leninista para o período stalinista, que foi o Prado de Bezin, simplesmente foi destruído. Ele foi censurado e destruído. Sobrou só, eu acho que não nem inteira, um fragmento de trilha sonora do Prokofiev e alguns fotogramas que eu assisti. E são lindíssimos. Eu acredito que seria um filme belíssimo, baseado em Turgueniev, né? Então já é um escritor decadente, porque embora se valorizasse, né, como eu falei, não é a mesma coisa que o Lucas, que é um filósofo sofisticado. A estética do Zhdanov é uma visão estética, como eu vou dizer assim, ortodoxa, né? Uma visão estética dogmática, que não admite nada diferente, não é que ele critica algo diferente, como o Lucas, ele não admite, não existe possibilidade de você fugir daquilo que o partido te programou para fazer, né? Então o Eisenstein ele acaba perdendo, né, o Prado de Bezin, e aí ele meio que se adapta, né? Ele se adapta fazendo filmes como Alexander Nevsky, né, que é um filme de uma figura, como eu falei, uma figura nacional dentro, né, e Vão Terrível. Mas, mesmo assim, ele acaba fazendo a segunda época do Ivan Terrível, que tem críticas ao Stalin, e aí ele já era mal visto, muito mal visto. Para ele fazer um filme, para ele dar aula, era muito difícil, porque, como eu disse, por um lado ele é um artista de vanguarda, que não tinha medo de experimentar, de se basear na subjetividade burguesa, né? Por outro lado, ele era judeu, né? E o sistema soviético, especialmente a partir de Stalin, não é, tinha uma peculiar tendência à perseguição de judeus. Talvez pela figura do Trotsky também, que era judeu, e era uma espécie de grande adversário do sistema soviético no exterior. Enfim, né, existe isso, e essas questões são todas levantadas aqui, né, porque a biblioteca do Eisenstein é uma coisa muito singular, porque o apartamento dele, por conta até das restrições que ele tinha de mobilidade, primeiro até para viajar, e depois de mobilidade no sentido das aulas que ele dava, né, como professor da Universidade de Moscou, nem sempre às vezes ele ficava um pouco na geladeira, tinha algumas licenças estranhas, né? Porque às vezes ele sofreu alguma condenação do partido e ele tinha que se recolher. É igual o anátema, né, da Igreja Católica, né? Então, às vezes um padre sofre uma condenação, ele tem que se recolher, ficar em silêncio. A mesma coisa durante o regime soviético. Aconteceu isso muito com Eisenstein, por conta dos filmes, por conta do que ele tinha escrito até no passado. Então, a casa dele, os apartamentos dele, que não eram nenhuma mansão, né, eram apartamentos pequenos, assim, relativamente confortáveis para um professor universitário e diretor de cinema, né, os apartamentos dele viravam locais de reunião de pesquisadores, né. Isso é mencionado aqui, existe um círculo, né, as Memórias Morais, até muito bonito, né, a introdução fala um pouco disso,
que é do Herbert Marshall, que foi aluno do Eisenstein. Existia um círculo de alunos do Eisenstein internacional. Isso aí também era o mesmo que você está praticamente assim colocando um alvo na sua cabeça para o Stalin, né? Imagina, pessoas internacionais vindo na sua casa para ter aula, né? Então era um ambiente de trocas intelectuais, quase como uma biblioteca realmente. E aí são os livros dele aqui, né, empilhados, porque não tinha muito espaço, né? Como eu falei, não era uma mansão, era um apartamento pequeno, relativamente pequeno, para Moscou da época, né? E aí você não tinha espaço para os livros, né? E os livros ficavam assim, e as pessoas vinham, pegavam os livros, liam, deixavam ou não, tem alguns livros que desapareceram. E aí, muitas décadas depois, né, evidentemente, morreu Eisenstein, morreu a companheira dele, né, ele era homossexual, né, mas ele tinha uma companheira que acompanhou a vida toda, ele ficou mais doente, né, que é a Pera Atasheva. E o que aconteceu? A biblioteca ficou meio perdida, né? Meio que este livro trata disso, não é? Porque o Eisenstein, como alguns diretores de cinema mais eruditos, né? Sei lá, tem alguns, né? Cinema francês, especialmente, né? O Bresson, enfim, tem alguns diretores mais eruditos. O próprio Tarkovsky, né? Tarkovsky leu filosofia estética e filosofia do início do século XX, né? Ele conhecia a produção de ícones, né? Como se dava isso ali no século XV, XVI, XIV, XV, XVI, né? Então era uma pessoa muito erudita, né? Tinha uma tremenda erudição. E o Eisenstein é o primeiro desses, né? Tem uma anedota de uma conferência de diretores russos. Eu não sei quem que reproduz essa anedota, se é o Jay Leida, é um dos pesquisadores de Eisenstein, ou um escritor mesmo, como o Marshall, né? Que fala que o Eisenstein, ele estava numa conferência e ele foi atacado por conta do formalismo. Isso é um crime na Rússia. Não é na época stalinista do Zhidanov, né, desse ministro da cultura. Não era bem essa a função dele, mas seria o equivalente, né? Que estabeleceu meio que os pilares da construção estética soviética sob domínio do Stalin, né? Então ele foi muito atacado. Isso, aliás, antes de falar dessa anedota, uma segunda anedota mais contemporânea, é interessante como os filmes do Eisenstein, eles passam muito em certos núcleos assim, discussão política, que são nitidamente de orientação stalinista. É quase uma ironia cruel, né? Porque se teve alguém perseguido pelo Stalin, artista, esse foi o Eisenstein, não é? Até a morte praticamente, né? Perdendo autorização de fazer filme, perdendo a autorização de dar aula, como eu falei, ele às vezes perdia, não sei como ele sobrevivia, acho que provavelmente os alunos ajudavam, né? E era assim, né? E então, mas teve uma conferência que ele foi muito atacado pelo seu sistema de cinema formalista, que é um crime, não é? Isso é um crime na Rússia stalinista, sabe-se lá Deus que é formalismo, né, para esse povo. Era tudo que era mais subjetivo ou que parecia mais relacionado a forças, digamos, de criação ou de estruturação social que não fosse a luta de classe na interpretação mais rasteira do universo, que é a interpretação stalinista, né? Então, tudo que não fosse isso era burguês ou formalista, coisa do gênero. E aí ele foi atacado por outros diretores muito bons, aliás, acho que era o Dovzhenko, que falou que ele lia muitos livros e ele era, né, isso ia acabar dando um problema na cabeça dele. E aí acho que o Vertov respondeu, eu não lembro se é o Vertov, mas acho que era, ou Kuleshov, também era desse período, Lev Kuleshov, inventor do efeito Kuleshov, né? Como eu falei, todos eles eram quase, assim, a pesquisa do cinema na União Soviética é uma coisa de louco, né? A qualidade dessa pesquisa é como uma pesquisa, uma década antes, um pouco, não, quase simultâneo, alguns anos antes, poética, né? Então, é como uma pesquisa poética, né?
Klebnikov, e como a pesquisa Buliuk, Mayakovsky, como a pesquisa poética aconteceu mesmo, diretores foram perseguidos, muitos aí, como levados à morte, né, ou ao exílio, ou ao, né, a desilusão completa, né, os poetas também, todos foram mortos, né, ou se mataram, alguns, o próprio Mayakovsky se matou, por conta das pressões de Stalin, que queria destruir isso, né. E então aí o Kuleshov falou que o que dava problema na cabeça, sabe, era inveja, né? É muito curioso, não sei se é real, uma anedota da época, né? Mas pode ser que seja, porque, como eu disse, existia esse universo de disputa, né? Então esse livro retrata bem isso, retrata os caminhos para você, de uma biblioteca, na verdade, um conjunto de livros que vai se perdendo, que era tão importante, né? Tem uma foto bonita aqui. Ele também é um arquivo fotográfico, esse livro sensacional. Ele tem uma foto muito bonita, essa é muito bonita, né? Do Eisenstein lendo 500 livros ao mesmo tempo aqui, anotando, né? Mas tem uma foto dele comprando livros nos Estados Unidos, num sebo em Nova York. Olha aqui, meio de gangster, né? Aqui tá só vestimenta de gangster, adquirindo drogas, bebidas, não, livros. Revistas também de vanguarda. Então é muito interessante, é muito bonito, porque aquilo tinha uma importância fundamental para Eisenstein, era a alma dele, esses livros, e você vê essa biblioteca se desintegrando, seja por conta da impossibilidade de uma mulher sozinha cuidar de tudo aquilo, que era a companheira dele, né? Ou até dos amigos, pouca gente, né? Isso é uma coisa que tinha que ser institucionalizada. E aí alguns livros se perderam, tal, mas seja principalmente pelo próprio Estado, né, que absorve um pedaço da biblioteca, depois absorve outro, depois transfere a biblioteca do ponto que existia, que era um ponto de encontro, ficou anos, né, mesmo depois da morte do Eisenstein. Aqui, ó, os livros, né, raros que ele tinha. O Eisenstein inclusive um Ulisses aqui, né, um estudo, né, Ulisses. O Eisenstein. Aqui é a estante do Ulisses, né? Olha quanto livro sobre o James Joyce. Então a biblioteca, a casa, né, o apartamento com o Eisenstein, os apartamentos, né, teve mais de um, com o Eisenstein viveu, eles viraram meio que pontos de encontro de pesquisadores de cinema. As pessoas procurando anotações, né? O Eisenstein gostava disso daqui, né? De margens amplas para poder escrever, né? Então, você procurando as anotações daquilo, né? Porque é óbvio, quando você tem um gênio, os livros desse gênio em mãos é outra coisa. Quando você tem um guia de leitura de um gênio, igual o Borges fez questão de construir, que é o Biblioteca de Babel, a série de livros da Franco Maria Ricci, originalmente italiana, traduzido italiano, e depois pela Ciruela. Praticamente um guia de leitura do Borges, todos os que ele gosta, que influenciaram ele, e aí você pode acompanhar, você pode ver os livros dele e né, procurar depois os autores e tal. E isso enfim, aqui fala na introdução sobre a importância da biblioteca de um autor, de um gênio, né, de um autor muito importante. É como se você consumisse um pouco esse autor. Né, consumisse não no sentido só de compra, isso também, você vai comprar os livros que ele teve, né, ou às vezes os livros que ele anotou, mas você também no sentido de quase de canibalismo, de você absorver digamos assim, de onde surgiram aquelas ideias desse autor, não é? Então é sensacional a odisseia desses livros, né? Atualmente eles estão numa biblioteca pública russa, né, acho que lá em Moscou mesmo, gigante, né, e numa exposição permanente, mas vai saber, né? O Eisenstein era um herege, né, embora ele fosse alguém que apoiou a Revolução desde o primeiro segundo, não é? Ele participou da Guerra Civil, ele era engenheiro, né, então ele arrumava as peças de artilharia para acertar os brancos, né, o exército branco, mas mesmo isso nunca foi reconhecido, e ele e os seus adeptos, seus discípulos, né,
sempre foram alvos de perseguição por conta das suas opções estéticas, que são também políticas, né? Então, recomendo bastante esse livro. É um belo livro. Ele é curto, inclusive, né? É um documento visual incrível, né? Essas imagens, né, da biblioteca do Eisenstein na totalidade são de tirar o fôlego. Essa zona também da biblioteca dele, né, com um livro empilhado, então isso lembra muito a minha biblioteca, um pouco assim, mas vale a pena. Um livro relativamente curto, né? Ele está dividido em vários idiomas, né? Então são textos curtos, mas ele é um documento importantíssimo para vocês conhecerem, né? Para se conhecer um pouco da produção desse diretor sensacional que é o Eisenstein, e de como funciona a mente de um indivíduo que tem realmente no livro, na leitura, o seu grande, digamos assim, propulsor de ideias, mesmo que ele trabalhe com cinema, com música, com o que seja. É certo? Então é isso. Primeiro, a Biblioteca Submersa do ano, né? Que vai falar bastante de autores soviéticos esse ano. Alguns bastante heréticos, bem mais que o próprio Eisenstein. Mas então é isso. Um abraço a todos. Vou ficando por aqui, né? Um abraço a todos e até a próxima.